Rogério, boa noite. Boa noite, Sandra. Pode haver uma guerra mundial? Eu acho que de alguma forma ela já está acontecendo, Sandra. Ela pode piorar. Isso não resta a menor dúvida e a gente precisa ficar bastante atento. Igor Suzuki, boa noite. Igor Suzuki, que nos acompanha, muito provavelmente pelo que eu vejo, do Japão. E diz aqui, acredita que possam pipocar revoluções coloridas na Europa, África, até o final desse ano, devido à inflação galopante? Igor, eu acho que é possível, sim. Até porque, gente, existe um caos, de alguma forma, já determinado, em razão da questão, por exemplo, do preço dos combustíveis. Vide aqui no Brasil, por exemplo, o problema que a gente tem com a Petrobras. Vide, por exemplo, a referência do preço do petróleo nos Estados Unidos. O incremento no preço do gás no dia a dia na Europa, que é alguma coisa muito preocupante. Alguma coisa muito preocupante. E, paralelamente, nós temos problemas também. Hoje o Zelensky diz que o problema é fundamentado a partir da ação da Rússia, mas na questão da segurança alimentar. O continente africano diz de maneira reiterada que a segurança alimentar do continente está bastante ameaçada nesse contexto. Leonildo Parreira, boa noite, bem-vindo. Rogério, a guerra está no fim? Está muito longe do fim, Leonildo. No meu ponto de vista, nem Estados Unidos e nem Rússia, tomando em conta os maiores players, estão preparados para concessão, porque ambos acreditam piamente que são capazes de vencer e derrotar os anseios do seu oponente. Então, nesse contexto, ninguém está afim de fazer concessão. Acho que esse é o grande ponto da cena mundial. Nós estamos num momento muito delicado, dramático, e, de alguma forma, se a gente puder mitigar um pouquinho o desconhecimento público, isso pode ajudar até para que as pessoas possam administrar o respectivo dia a dia, sabendo do que podem enfrentar nos próximos tempos. Os próximos tempos são complicados. Essa questão aí de possíveis revoluções coloridas na Europa, na África, isso pode atingir, inclusive, o continente latino-americano. A gente tem aí uma série de governos recém-eleitos, né? Houve aí a eleição na Colômbia e tudo mais. Eu não vejo sob a ótica de governos de esquerda, eu vejo sob a ótica de governos aparentemente bastante alinhados, ou a maioria deles, pelo menos, bastante alinhados com a postura dos democratas nos Estados Unidos. Então, eu vejo governos que, teoricamente, seriam de esquerda ou de centro-esquerda, mas que, no meu modo de entender, eles estão muito alinhados com a agenda Biden. Tá? Muito alinhados com a agenda Biden. Até porque a América Latina é um continente, o continente sul-americano, o continente americano, de um modo geral, na área de influência dos Estados Unidos, talvez o espaço do mundo hoje onde os Estados Unidos consigam colocar seus interesses de maneira a encontrar menos oposição da Rússia e da China. Tá? Eu vejo dessa forma e acho que muita coisa pode acontecer em razão de tudo isso que está acontecendo na Ucrânia. Moisés de Andrade Machado, muito obrigado mais uma vez, boa noite mais uma vez. O que eu quis dizer é que não existe movimentos pró-Rússia até o momento dentro da Lituânia, Estônia e Letônia. Não relevante. O que pode é a Rússia criar movimentos artificiais para justificar uma invasão. Moisés, te agradeço e digo o seguinte, eu acredito muito mais que os países bálticos, na realidade, possam ser utilizados como um elemento de pressão em relação a Moscou. E a gente não sabe até que ponto, se essa indisposição virar um conflito armado, se a parte de eles serem membros da OTAN, se a OTAN os socorreria. Dizem até, tem muita gente que diz isso, especialistas aí na cena internacional, que dizem que tem gente nos Estados Unidos que acredita na possibilidade de travar uma guerra nuclear limitada com a Rússia e derrotá-la. Mas isso é uma temeridade, né? Isso é uma temeridade, porque as armas nucleares da Rússia, elas não são apenas armas nucleares táticas, elas são armas nucleares também estratégicas. O poder destrutivo é muito grande. Eu não sei se o pessoal acha que, de alguma forma, ou em algum momento, poderia conseguir politicamente gerar algum tipo de turbulência dentro da Federação Russa que pudesse criar embaraço para o governo do Putin e, a partir daí, nessa perspectiva de uma guerra nuclear limitada, tentar ataques pontuais e ataques que pudessem comprometer a liderança russa e fizessem, de alguma forma, os russos cederem aos desejos da OTAN e da União Europeia. Eu não sei o que eles planejam. Agora, é claro que a grande indústria de armas, a grande indústria de guerra que opera a partir da lógica dos Estados profundos, do famoso Deep State em Washington e Londres, provavelmente tem planos em relação a esse conflito que não são planos de um cessar-fogo ou de um acordo nesse momento.
Agora, eu acho que é muito arriscado para o mundo, de um modo geral. Né? E o grande ponto aí, gente, é. Não, eu até acho que o povo russo. Amanhã a gente vai ter uma entrevista às 11 horas da manhã com o jornalista Eduardo Vasco. Ele está em Moscou e ele vai nos dizer qual a impressão dele em relação ao percentual. Eu já estou dando um spoiler de perguntas que serão feitas, né? O percentual do povo russo que estaria absolutamente alinhado com o governo. Eu acredito que, majoritariamente, em situações de guerra, tanto o povo russo como o povo ucraniano devem, majoritariamente, estar ao lado de seus governos, exceto em relação à questão dos russos étnicos na Ucrânia, porque a gente sabe que, por tudo que a gente já ouviu aqui, eu já ouvi dezenas de pessoas, inclusive aqui no ar, ucranianos, russo-ucranianos, como a Lola Melnik, por exemplo, que é de Odessa, e há um sentimento de que a Ucrânia do oeste do Dnieper e do leste do Dnieper são duas Ucrânias diferentes, do ponto de vista cultural, étnico, inclusive de alinhamento com a Rússia ou com o Ocidente, vamos dizer assim, como grandes poderes de influência. Tá? Mas acho que numa situação de guerra, a tendência é que as populações majoritariamente estejam perfiladas com seus governos. Eu creio que a coisa caminha nesse sentido, tá, gente? Eu creio que a coisa caminha nesse sentido. Agora, muita gente diz, muitos especialistas na análise desse conflito e no conhecimento do que está, vamos dizer, no entorno de todo esse conflito, dizem que tem gente em Washington e Londres que acredita numa guerra nuclear limitada e que, com isso, eles podem, eventualmente, derrotar a Federação Russa. Eu acho muito arriscado mesmo, muito arriscado.